Nesse vídeo você vai aprender regra de 3 composta de um jeito simples e rápido e do mais fácil até o mais complexo. Eu vou te explicar isso aqui na prática. Você vai fazer 3 exercícios comigo, que se você resolver esses exercícios, você vai conseguir resolver qualquer exercício de regra de 3 composta que aparecer na sua vida. Então vem comigo. Show de bola! Antes de mais nada, você já sabe o que você tem que fazer. Curtir esse videozinho, se inscrever no canal caso você não esteja seja inscrito. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo muito prático, eu já vou colocar de cara a questão e eu vou te ensinar na prática como resolver essa parada em vez de a gente ficar na teoria, beleza? E você já sabe, se você for fazer o Enem, você sabe que regra de 3 composta cai. Inclusive, tem uma questãozinha dessa no Profetiza 2024. Felipe, o que é Profetiza? São aquelas 45 questões que eu seleciono, faço todo um trabalho com os microdados do Enem, com os modelos, com os padrões, tudo que tem maior probabilidade de cair na provinha do Enem de 2024. Em 2022, acertei 20 raciocínios. Em 2023, acertei 17 raciocínios que caíram na prova. Se você quiser ter acesso aos 45 raciocínios que vão cair na sua prova este ano, o link está aqui na descrição. A minha meta esse ano é acertar 25. E vai sair anos-luz na frente dos seus concorrentes. Bora lá, sem mais delongas, já pega o papel e caneta e bora pra prática. E antes de mais nada, você tem que se fazer a seguinte pergunta. Felipe, qual que é a diferença de regra de 3 simples e regra de 3 composta? Regra de 3 simples te dá 2 variáveis. Regra de 3 composta é mais de 2, podendo ter 3, 4, 5. Felipe, mas no Enem, até mesmo em outros vestibulares, quando cai regra de 3 composta, cai o quê? Normalmente é 3, algumas questões cobram 4. 5 variáveis eu nunca vi na vida, tá? Mas de qualquer forma não vai fazer diferença, você vai aprender a resolver aqui e vai ficar simples pra você. Então, vem cá. A gente vai fazer 3 questões, eu vou te ensinar na prática e vai ficando do mais fácil até o mais difícil, beleza? Então, vem aqui comigo, vamos ler junto, tá? Um fazendeiro utiliza drones, veículos aéreos não tripulados, para fazer o monitoramento de sua propriedade. Atualmente, há 2 drones idênticos que tiram juntos 250 fotos em 24 minutos de operação, voando ao mesmo tempo. Tá vendo que já começou o exercício cheio de informação. Você já tá 2 drones, 250 fotos, 24 minutos. Aí você já tá perdido, já tomou um soco da prova. A fim de aumentar o nível de detalhamento, esse fazendeiro pretende registrar 500 imagens em 16 minutos de voos simultâneos com o uso desses dispositivos. Sabe-se que todos os drones registram a mesma quantidade de imagens por minuto. Dessa maneira, a quantidade de drones que estarão em operação. É isso que ele tá pedindo, a quantidade de drones. Você reparou que tem muita informação, muitas variáveis? Felipe, como assim variáveis? Ele fala quantidade de drone, ele fala fotos e ele fala tempo. Então são 3 variáveis. O que eu vou fazer? Todo exercício que você for resolver, que tiver mais de 2 variáveis, vai ser um exercício de regra de 3 composta. E você vai fazer da seguinte forma. Olha só, é um passo a passo, bem passo a passo. Você não pode errar essa parada. Não tem como. Você vai escrever todas as variáveis aqui. E aí você vai deixar a variável que o exercício está te pedindo, no caso aqui a quantidade de drones, lá no extremo direito, no canto direito, beleza? Então eu vou escrever aqui, fotos, tranquilo para nós. Depois, tempo, pode escrever minutos ou tempos, não tem problema. E drones. Beleza, Felipe, tô escrevendo aqui, tá tranquilo, uma matinha para nós. Tá, ele fala lá no começo que tinha 250 fotos, o tempo de 24 minutos, e tinha 2 drones. Depois ele fala que ele quer tirar 500 fotos em um tempo menor, em 16 minutos. E ele quer saber a quantidade de drones. Até aqui, eu não fiz nada a não ser pegar as informações do texto e sapecar nesse negócio aqui. Agora vem a parte que a galera buga. Mas você não vai bugar. Simplesmente você vai colocar uma seta para cima aqui. Felipe, em todos os casos eu vou colocar essa seta para cima. Todos. Existe uma exceção? Não existe uma exceção. Certeza absoluta, Felipinho, certeza absoluta. Beleza? Confia no careca. Aí, você vai analisar cada uma dessas variáveis com a variável resposta, ou seja, a variável que a gente quer. Beleza? Então, vem aqui comigo. Eu quero analisar fotos com drones. Felipe, essa parte que eu tenho dificuldade. É simples. Você vai analisar assim, Se eu aumentar a quantidade de fotos que eu tenho que tirar, eu tenho que aumentar a quantidade de drones. Não faz sentido? Se eu aumento a quantidade de fotos, eu preciso aumentar a quantidade de drones. Faz sentido isso, Felipe? Então, as duas são diretamente proporcionais. Eu vou colocar uma setinha para cima aqui. Então, se uma aumenta, a outra também aumenta. Beleza? O tempo. Felipe, se eu tenho que tirar
menos tempo possível, eu vou precisar de mais drones. Pensa, um drone está fazendo um serviço lá em X tempo. Eu preciso que diminua a quantidade de tempo, então eu vou ter que colocar mais drones. Então são inversamente proporcionais. E se quando você comparar assim, Felipe, se eu preciso então de mais tempo, então é menos drone, pode pensar também o contrário. Se eu tenho mais drones trabalhando, operando, eu vou precisar de menos tempo. Então, se é uma grandeza inversamente proporcional, você vai colocar uma setinha para baixo. Muito bem. Legal, Felipe, eu coloquei setinha para baixo. O que você vai fazer agora? O que tiver setinha para cima, você vai manter. Então você vai escrever assim, 250 sobre 500 vezes, invertido aqui agora, 16, sapeco 24 é igual a 2 sobre x. Agora, neném, é só multiplicar. Agora, tipo assim, você já fez o trabalho complicado, você tá entendendo? Agora vamos cortar um zerinho aqui com esse cara. É tranquilo cortar assim pra você? Por favor. Felipe, não é tranquilo. Tu vai assistir uma live minha chamada Técnica Haas, que eu te ensino os macetes tudo pra você fazer conta de cabeça, tá? Então, 25 e 50. Isso aqui eu posso dividir por 25 em cima e embaixo, vai ficar 1 e vai ficar 2 aqui. Simplifiquei. Tá vendo? 500 é o dobro de 250. É uma outra forma de pensar também. Aqui eu posso simplificar por 8. Se eu dividir 8 em cima e embaixo, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Eu tô fazendo isso para as continhas ficarem mais simples. Então vai ficar 2 em cima, não é isso? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. É igual a 2x. Vou passar o x para cá multiplicando, vai ficar 2x é igual a 12. O x é igual a 6. Calma, não sai marcando. Vamos ver, Dessa maneira, a quantidade de drones que estarão em operação. Beleza, 6. Mas você concorda comigo que ele poderia colocar umas pegadinhas? Ele poderia falar assim, quantos drones que eu teria que comprar? Aí você teria que pensar, opa, eu já tenho 2 drones, então eu teria que comprar 4. Cuidado que o Enem, ele é malicioso. Sempre tem umas tretinhas, umas pegadinhas assim, beleza? Então a gente já fez a primeira questão, a gente vai fazer mais 2. O que eu aconselho? Você dá um pause na questãozinha antes de fazer ela. E antes de mais nada, você sabe que nessa segunda-feira, agora, do dia 10, eu abri a maior oportunidade de todos os tempos nessa reta final para você se preparar para o Enem. Se você quiser fazer assim como eles, dedicou na reta final, estudou, seguiu o método e conseguiu os 800 mais, eu tenho um convite irrecusável para você, que ainda dá tempo de você entrar nesse intensivo, nessa preparação final para o Enem. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Então bora, vamos preparar para você conseguir sua aprovação. Agora bora para uma questãozinha um pouquinho mais difícil. É a mesma coisa, é o mesmo passo a passo. Isso só vai tentar confundir a gente. Com aquela primeira questão, aquele mesmo raciocínio, você já consegue resolver 60, 70% das questões de regra de 3 compostas, tá? Para estimular o interesse dos alunos em utilizar os livros da escola, um diretor propôs um projeto pedagógico, um mutirão para organizar os livros da biblioteca. Nos primeiros 3 dias, um grupo de 20 alunos, dedicando 3 horas por dia. Você já falou? Tem mais de 3 variáveis, regra de 3 compostas. Mais de 2 variáveis, regra de 3 compostas. Consegui organizar a metade dos livros nas estantes. Entusiasmados por esse resultado, mais 10 alunos trabalhando no mesmo ritmo se juntaram ao grupo anterior, de forma que em mais 2 dias a tarefa foi finalizada. Para contabilizar a carga horária investida nesse projeto, o diretor que liderou o mutirão precisou calcular o número de horas diárias que os alunos dedicarão a essa tarefa nos últimos 2 dias. Qual o valor em horas encontrado pelo diretor? Então vamos lá. Você já sabe o que ele quer. Horas. Horas está aqui no canto direito. É isso que ele está pedindo no exercício. Beleza? Depois o que a gente tem? A gente tem a quantidade de alunos. Depois a gente tem a quantidade de dias. Tranquilo. Então vamos lá. No começo eu tinha 20 alunos. Tranquilo. Dias. 3 dias que eu demorei trabalhando 3 horas por dia. Tranquilinho. Depois ele fala, entusiasmado com esse resultado, mais 10 alunos. Então aqui não é 10. Essa é uma pegadinha. Então aqui é 30. Beleza? Então 30 alunos trabalhando no mesmo ritmo se juntaram ao grupo anterior de forma que em mais 2 dias. Então aqui é 2 dias. Felipe, mas ele falou mais 2 dias, então aqui não teria que ser 5 dias? Não, veja bem. Ele conseguiu em 3 dias, com 20 alunos e 3 horas, metade do material. Então a gente quer o quê? Mais restante do material. Mais metade. Então esse cara aqui, esse mais 2 dias, esses 2 dias representa, aqui é 50% do material e aqui é 50% do material, beleza? Só tô te explicando isso, porque tem gente que nem ia pensar sobre isso, tá tudo bem. Porque tem gente que pode ter dado uma leve bugadinha. Ah, Felipe, mas não é mais 2 dias? Não, é os dias suficientes para
pegar metade do material, para fazer metade do material, beleza? E aqui eu quero saber a quantidade de horas que eu preciso. Tranquilo, agora a gente vai analisar o quê? Cada uma dessas variáveis aqui. Lembrando, setinha para cima desse cara é esse cara que nunca altera, por isso que ele é sempre setinha para cima. Eu vou olhar aqui. Quanto mais alunos eu tenho, eu vou precisar de mais ou menos horas? Menos horas, né? Se eu tenho mais alunos trabalhando no projeto, eu vou precisar de menos horas por dia. Então esse cara aqui é setinha para baixo. Setinha para baixo nele. Felipe, e aqui os dias? Vamos lá. Eu posso pensar sempre... Olha só que interessante isso. Olha que lindo. A matemática. Chuchu. Eu penso assim, quanto maior a quantidade de dias, eu vou precisar de mais ou menos horas. Não fica tão óbvio. Eu consigo pensar assim, mas não fica tão óbvio. Agora se eu penso. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou precisar de mais ou menos dias. De menos dias. Tá vendo? Só inverter. Fazer a pergunta. Se um cresce, o que acontece com o outro? Quanto maior a quantidade de dias, o que acontece com horas? Eu não tô conseguindo enxergar direito. Tudo bem, então pensa. Se eu trabalhar mais horas por dia, o que acontece com a quantidade de dias? Diminui. Então esse cara aqui, setinha pra baixo também. Beleza? Show. Então esse cara aqui vai ficar o quê? Como tá tudo setinha pra baixo aqui, eu vou inverter todos. Então vai ficar 30 por 20 vezes 2 por 3 é igual a 3 por x. Corta aqui, corta aqui. Olha que louco isso aqui. Eu posso cortar esse 3 com esse 3 e esse 2 com esse 2. Felipe, o que eu faço com isso? Aqui deu 1, aqui deu 1, aqui deu 1, aqui deu 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então esse cara vai ficar o quê? 1 é igual a 3 sobre x. Passei o x multiplicando, x é igual a 3. Simples assim, Felipe, essas continhas? Sim. Felipe, eu não entendo quando você sai cortando esses negócios, só você multiplicar, só que vai dar mais trabalho. Vai ficar 30 vezes 2, vai dar 60. Aí depois 20 vezes 3, dá 60. Aí não é possível que você não vai cortar, ou você vai querer multiplicar cruzado de qualquer jeito. Aí vai ficar 60x é igual a 180. Aí não tem necessidade disso aqui. Aí x é igual a 3? Não, aí você simplifica antes, entendeu? Por isso que eu saio cortando tudo antes. Tranquilo, tranquilo? Bora para a última questão, não menos importante. Se você conseguir resolver ela, pode ter certeza que você vai conseguir resolver todas. Vamos lá. Uma empreiteira foi contratada para recapear 120 km de asfalto em várias ruas e avenidas de uma cidade no interior do país. De acordo com o responsável técnico, 20 homens com um ritmo de trabalho constante, trabalhando 8 horas por dia, conseguem recapear 2 km de asfalto por dia. Mas o prefeito deseja que a obra fique pronta em exatos 30 dias, para que antes do início do período de chuva as ruas da cidade estejam em melhores condições. Para isso, o engenheiro prevê que a jornada de trabalho deve ser de 10 horas por dia e, após alguns cálculos, conclui que o número de operários que precisa ser designado por essa obra será... Felipe, eu sei que tem mais de 2 variáveis e regra de 3 compostas, tudo bem. Então vamos escrever aqui algumas variáveis. Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Antes, um detalhe importante. Faça uma continha aqui comigo. Ele fala assim, trabalhando 8 horas por dia, consegue recapear 2 km de asfalto. Ele fala lá no começo que tem 120 km de asfalto. Antes, lá no começo, se eu estou trabalhando e eu estou recapeando 2 km por dia, quantos dias eu vou precisar? 120 dividido por 2. Certo? Lá no começo, eu preciso recapear 120 quilômetros. Eu vou dividir por 2, porque isso aqui é a quantidade por dia. Esse cara aqui vai dar 60 dias. Então, veja bem, vamos escrever todas as informações, tá? Só vou escrever as informações, No começo tem a quantidade de quilômetros, depois horas por dia, depois eu posso colocar a quantidade de dia, depois eu posso colocar a quantidade de operários, beleza? Ou homens, trabalhadores, vou colocar operários aqui. Então, antes, 120 quilômetros. Horas, 8 horas por dia. Quantidade de dia. Aqui antes, esse que é o ponto. A gente tinha que fazer essa continha aqui para achar esses 60. Então, 60 dias, que é o que eu estava gastando antes. Porque eu estava querendo 2 km por dia, ser 60 dias. Quantidade de operários, 20. Felipe, e agora aqui? 120, aqui também é 120. A gente vai ver que depois a gente vai cortar. Só para a gente não perder o hábito de colocar todas as variáveis e escrever todas as informações. Beleza? Então aqui vai ser 120. Horas, agora é 10 horas. Tranquilo? Dia, ele quer em 30 dias. Então é isso que eu quero. Quantidade de operários para conseguir realizar esse cara aqui em 30 dias. Vou chamar de X. Posso cortar esse cara aqui. Esse 120 com 120 não vai mudar nada. Se fosse 500 com 500 aqui também não vai mudar nada, beleza? Porque você vai poder cortar eles. Então veja bem, setinha para cima nesse cara aqui. Legal demais. Setinha para cima nesse cara aqui. E aí vem uma parada. Se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas por dia, eu vou precisar de mais ou menos operário. Menos operários. Tem mais gente trabalhando lá. Tem mais gente não, né? Tem
um operário trabalhando mais horas por dia, eu vou precisar de menos operários trabalhando, eu vou conseguir realizar essa parada mais rápido. Se eu aumento a quantidade de operários, eu vou precisar de mais ou menos dias? De menos dias também. Legal demais. Então são grandezas inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui. Vou multiplicar invertidamente. Não sei nem se existe multiplicar invertidamente. Essa é nova. Invertidamente. Aqui é o sarro invertido. Não sei porque que eu falei isso. Tudo bem, ignora. Vamos continuar aqui. Sei lá por que aconteceu. De vez em quando é isso aí. Não se distraia. Vem aqui comigo. 20 sobre x. Eita, olha lá ele. Vamos lá. Cortei aqui, ó, o 0 com 0. Beleza? O que mais que eu posso cortar? Vai ficar 3 por 6. Eu posso dividir por 3 em cima e embaixo? Vai ficar 1, vai ficar 2. Eu fico louco querendo cortar os negócios. Aqui eu posso dividir por 2. Vai ficar 5 e vai ficar 4. Vamos reescrever? Então eu vou colocar a setinha pra cá, ó. Vai ficar 5 vezes 1 aqui em cima, 5. 4 vezes 2, 8. É igual a 20 por x. Vamos multiplicar cruzado agora. 5x é igual a 8 vezes 20, 160. Quando eu divido o número por 5, técnica race neles, é uma das técnicas que eu ensino lá. Quando a gente divide um cara por 5, é a mesma coisa que multiplicar ele por 2. 160 multiplicado por 2, 320. Dividido por 10, 32. Então a gente consegue fazer esse cara aqui de cabeça. Legal. Saiu marcando 32? Não, calma, vê se não tem pegadinha. Conclui que o número de operários que precisa ser designado para essa obra, então tá bom. Então já tinha 20 lá, o total que vai ser designado é 32. Não é o que eu preciso contratar, não tem pegadinha. Vou marcar a letra D de doido demais. Show, espero que você tenha aprendido. Você nunca mais errar as questões de regra de 3 composta. Tamo junto e até o próximo vídeo.